professora Mariana, professora de Sociologia e Filosofia, dando continuidade aos nossos estudos sobre Sociologia. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre Karl Marx. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você pause aqui, volte, que eu falo sobre Karl Marx, eu contextualizo um pouquinho sobre o método que ele se utiliza para fazer sua teoria e falo sobre indivíduo e sociedade para ele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre divisão social do trabalho, que é algo muito importante dentro da sua teoria, pois Marx está se utilizando aí do materialismo histórico dialético, então ele está analisando essa sociedade capitalista, né? Sociedade capitalista do século XIX, industrial, né? Pós-revolução industrial, através aí, né, das forças materiais. Então ele vai se utilizar, né, de uma análise da sociedade através dessa divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho, ela vai se dar na medida em que o indivíduo participa do processo produtivo. E aí, qual é a sua participação dentro desse processo? Então, Marx ele vai analisar que a partir do advento do capitalismo, a gente vai ter uma sociedade dividida em duas classes, né? E aí, essas duas classes vão ter papéis distintos dentro da produção e vai fazer com que os indivíduos participem de forma distinta dentro aí, né, desse processo produtivo. A divisão social do trabalho ela vai ser realizada, né, no desenvolvimento da sociedade, dentro aí da questão do trabalho, né, e ela vai, a sua posição dentro da sociedade, ela vai se dar a partir, né, da posição que você ocupa dentro do processo produtivo. Então, a classe social ela vai estar inteiramente ligada aí a essa divisão social do trabalho e o indivíduo ele vai ser refém, né, a sua posição nessa divisão social do trabalho a partir aí do seu processo, da sua posição no processo produtivo. A gente vai ter a sociedade dividida em duas classes. Então, a burguesia, que detém os meios de produção, que detém o maquinário, a matéria-prima, né, a fábrica, os instrumentos, né, para transformar essa mercadoria, e o proletariado, que possui apenas a sua força de trabalho e irá vender essa força de trabalho para a burguesia. Marx entende que essas duas classes elas são antagônicas, elas são distintas, mas que elas necessitam uma da outra, né, para que esse processo de trabalho aconteça, mas também demonstra que esse sistema capitalista é desigual e uma classe acaba explorando a outra. Então, que a burguesia acaba explorando o serviço, né, do proletariado, do trabalhador. E aí o trabalho, né, o trabalho, qual é a função dele? Produzir um objeto, né, uma mercadoria com valor de troca. Marx ele vai colocar que a gente tem dois tipos de valores, de troca e de uso. Eu vou tentar trazer isso com mais calma num próximo vídeo, mas hoje vocês precisam saber disso, né? O trabalho vai produzir um objeto com valor de troca. Esse objeto ele vai ter um valor, né, um custo, e aí o burguês ele vende esse objeto com um valor acima, né, do custo para obter o quê? O lucro, né? Então, a mercadoria vai ser propriedade do burguês. O burguês vai deter aí essa mercadoria, porque ele é quem tem aí o maquinário, quem tem a fábrica, quem tem a indústria, né? E o trabalhador, ele vai produzir essa mercadoria, mas ele produz e quem é o dono, né, é o burguês. E aí, o excedente econômico, né, o valor a mais, né, que essa mercadoria é vendida, né, o lucro, que é o que faz com que esse sistema ele continue, né, esse princípio da mais-valia, o princípio do lucro, do excedente econômico, fica todo para o burguês. E aí Marx vai colocar que o burguês ele vai explorar o trabalho do proletariado, né? Ele explora esse trabalho, não paga necessariamente o equivalente ou o valor que deveria ser pago, porque ele está pensando sempre no lucro, no seu dinheiro e não necessariamente
no lado do trabalhador, né? E aí essa sociedade é uma sociedade que na sua gênese já é desigual, né? Já está imersa nessa desigualdade, pois tem essa divisão de classe, e essa divisão de classe vai deixar isso de uma maneira bem explícita. O processo de trabalho, né? A gente tem aí a força de trabalho, que seria essa força de trabalho? O potencial humano, que é despendido justamente pelo trabalhador. Então o trabalhador, o proletariado, ele vende a sua força de trabalho para o burguês, né? E aí através desse potencial humano, né, a gente tem a força de trabalho. O meio de trabalho, que são os instrumentos que vão ser utilizados para produzir essa mercadoria. Então, o maquinário, né, tudo isso que o trabalhador utiliza na produção vão ser os meios, né, e o objeto de trabalho, que é o que será modificado aí pela atividade humana, o que será modificado pela produção, né, dessa mercadoria. Se você gostou desse vídeo, né, se você assistiu até aqui, não esquece de curtir, se inscreve no canal e ative o sininho para notificação toda vez que chegar vídeo novo, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas para chegar a um público maior. Me segue lá no Instagram, @marianacoelho, eu tenho uma série no IGTV que eu falo sobre filosofia e sociologia no dia a dia. E também aqui na descrição desse vídeo vai ter o link do meu PicPay, caso você queira e possa doar com qualquer quantia para melhorar a qualidade do canal. Então é isso, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre Marx, que sua obra é muito extensa, não tem como tratar tudo, né, em poucos vídeos, mas eu tô tentando trazer o que mais é recorrente aí no vestibular. Então aguarde os próximos vídeos, um beijo e até a próxima!